Olá, ecos da escuridão. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a noite promete ser longa, pois vamos mergulhar em histórias que não são minhas, mas de vocês. Histórias que vocês viveram, sentiram na pele e corajosamente compartilharam conosco. Preparem-se, porque as luzes se apagam agora e os ecos do desconhecido começam a sussurrar. Agradeço imensamente a todos que enviaram suas experiências. A primeira história de hoje vem do Lucas, de Minas Gerais. Ele nos conta algo que aconteceu na casa de seus avós, um lugar que sempre pareceu seguro, até uma certa noite. O Lucas conta que era uma noite de tempestade forte, daquelas que fazem a energia piscar. Ele estava sozinho na sala, lendo um livro, enquanto seus avós dormiam. De repente, ouviu um som vindo do corredor, como o de um assoalho rangendo lentamente. Ele pensou que fosse seu avô indo ao banheiro, mas os passos eram arrastados diferentes. Ele chamou pelo avô, mas não teve resposta. O som parou bem na porta da sala. Lucas ficou paralisado, olhando para a escuridão do corredor. Então, ele ouviu um sussurro, um som sibilante que parecia dizer seu nome. O medo foi tanto que ele não conseguiu se mover. A luz voltou com força total e não havia ninguém lá. No dia seguinte, seu avô disse que não se levantou durante a noite. Lucas nunca mais conseguiu olhar para aquele corredor da mesma forma. O que você acha que era, Lucas? Um eco do passado da casa ou algo que a tempestade trouxe consigo? Agora vamos para o relato da Mariana, do Rio de Janeiro. A experiência dela é diferente, mais sutil, mas igualmente arrepiante. Ela comprou um espelho antigo em um antiquário, uma peça vitoriana, muito bonita. Colocou-o em seu quarto, em frente à cama. Nas primeiras noites, tudo normal. Mas depois de uma semana, ela começou a ter a sensação de que estava sendo observada enquanto dormia. Acordava no meio da noite com um frio inexplicável e sentia que havia alguém no quarto. Uma noite, ela acordou de repente e olhou para o espelho. Por uma fração de segundo, ela jura que não viu seu próprio reflexo, mas o de uma mulher com roupas antigas, parada ao lado de sua cama, olhando para ela. Ela piscou e a imagem sumiu, dando lugar ao seu reflexo assustado. Ela conta que o ar ficou pesado com um cheiro de perfume de flores murchas. No dia seguinte, ela cobriu o espelho com um lençol e nunca mais dormiu com ele descoberto. Mariana, espelhos são portais para muitas coisas. Talvez você tenha trazido mais do que apenas um objeto para casa. Nossa próxima história é de arrepiar a espinha e vem lá do interior da Bahia, enviada pelo Tiago. Ele trabalhava como vigia noturno em uma construção abandonada, um antigo hospital que seria demolido. O lugar já tinha uma fama ruim na cidade, mas o Tiago precisava do emprego. Ele conta que nas primeiras semanas ouvia apenas os sons normais da noite, mas aos poucos coisas estranhas começaram. Portas que ele tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. Ferramentas mudavam de lugar sozinhas. A pior parte, segundo ele, era o terceiro andar, a antiga ala infantil. Ele evitava ir lá, mas uma noite ouviu o som claro de uma música de ninar vindo de lá de cima. Parecia uma caixinha de música. Com o coração na boca, ele subiu as escadas com sua lanterna. O som ficava cada vez mais alto, à medida que ele se aproximava do corredor da ala infantil. Quando ele apontou a luz, a música parou abruptamente. No final do corredor escuro, ele viu a silhueta pequena de uma criança parada, apenas uma sombra contra a parede. Ele congelou. A figura levantou um braço, como se estivesse acenando, e depois simplesmente desapareceu na escuridão. Tiago desceu as escadas correndo e não voltou mais àquele andar. Ele pediu demissão na semana seguinte. Histórias de hospitais abandonados sempre carregam um peso. E a sua, Tiago, nos lembra que algumas almas talvez nunca descansem. A seguir, a experiência da Carla, de São Paulo. Ela nos conta que, após o falecimento de sua mãe, começou a sentir sua presença em casa de maneiras muito peculiares. Não era algo assustador, mas reconfortante. O perfume que a mãe usava aparecia do nada em certos cômodos. Objetos que pertenciam a ela, como um livro de receitas, apareciam abertos em uma página específica, como se fosse uma sugestão. Certa vez,
Carla estava muito triste, chorando em seu quarto, e sentiu uma mão tocar suavemente seu ombro, um toque familiar e quente. Não havia ninguém com ela. Ela se virou e o sentimento se foi, mas a sensação de paz permaneceu. Ela acredita firmemente que era sua mãe, mostrando que ainda estava por perto, cuidando dela. Carla, sua história é um belo lembrete de que nem todo encontro sobrenatural precisa ser assustador. Às vezes, o amor é tão forte que transcende a barreira entre os mundos. Obrigado por compartilhar algo tão pessoal e emocionante conosco. Agora, vamos voltar para as sombras com a história do Fernando de Santa Catarina. Ele e seus amigos decidiram acampar em uma área de mata conhecida por lendas locais sobre uma mulher de branco. Eles, claro, não acreditavam e foram mais pela aventura. Montaram a barraca perto de um riacho e acenderam uma fogueira. A noite estava tranquila, até que, por volta das 2 da manhã, os sons da floresta cessaram completamente. Um silêncio pesado e anormal tomou conta do lugar. De repente, eles ouviram o som de galhos se quebrando do outro lado do riacho. Apontaram as lanternas, mas não viram nada. Então, um de seus amigos sussurrou, apontando para a margem oposta. Lá, entre as árvores, eles viram uma figura alta e esguia, vestida com algo que parecia um tecido branco e esvoaçante. A figura estava imóvel, apenas observando. Ninguém conseguia ver um rosto, apenas a forma humana pálida na escuridão. Eles ficaram paralisados de medo. A figura então começou a se mover lentamente ao longo da margem do rio, sem fazer barulho algum, como se estivesse flutuando. Eles não esperaram para ver mais. Juntaram suas coisas às pressas e correram para o carro, deixando a barraca e tudo para trás. Fernando disse que nunca sentiu um medo tão primitivo em toda a sua vida. Algumas lendas existem por um motivo, não é mesmo, Fernando? A nossa penúltima história foi enviada pela Beatriz do Paraná. Ela morava em um apartamento no 10º andar. Sua vizinha de cima era uma senhora idosa que morava sozinha. Beatriz costumava ouvir os passos dela, o som da TV e, ocasionalmente, o barulho de móveis sendo arrastados. Um dia, ela soube que a vizinha havia falecido. O apartamento ficou vazio por meses. No entanto, Beatriz continuou a ouvir os mesmos sons. Passos lentos pelo chão, o murmúrio de uma televisão e, o mais estranho, o som ocasional de móveis sendo arrastados durante a noite. Ela tentou se convencer de que era o vento ou sons de outros apartamentos, mas eram muito distintos, exatamente os mesmos ruídos que ouvia quando a vizinha era viva. Uma noite, ela foi acordada por um barulho alto, como se uma cadeira tivesse sido derrubada no chão do apartamento de cima. Ela ligou para o porteiro, que garantiu que o apartamento estava vazio e trancado. A rotina de sons continuou por todo o tempo que ela morou lá. Beatriz acredita que sua vizinha simplesmente continuou sua rotina mesmo depois de partir. É fascinante pensar que, para alguns, os hábitos são tão fortes que nem a morte consegue quebrá-los. Para fechar a noite, temos o relato do Rafael, de Goiás. Uma história curta, mas que deixa uma marca. Ele estava dirigindo por uma estrada de terra, tarde da noite, voltando de uma cidade vizinha. A estrada era deserta e não havia iluminação. De repente, os faróis do seu carro iluminaram uma pessoa parada no meio da estrada, de costas para ele. Era um homem usando um chapéu e um terno antigo. Rafael freou bruscamente, o coração disparado. Ele buzinou, mas o homem não se moveu. Ficou ali, parado como uma estátua. Preocupado, Rafael pensou em descer do carro, mas um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo de muito errado naquela cena. Ele decidiu desviar e passar pelo lado. Ao passar ao lado do homem, ele olhou pelo retrovisor. O homem ainda estava lá, imóvel. Rafael acelerou olhando para a frente. Segundos depois, ele olhou no retrovisor interno, o que fica dentro do carro, e o rosto do homem estava lá, olhando para ele. Um rosto pálido, com olhos vazios. Ele gritou e pisou fundo no acelerador sem olhar para trás novamente. Ele nunca mais passou por aquela estrada à noite. Quem era aquele homem, Rafael? Um viajante perdido no tempo ou algo que caça nas estradas solitárias? E assim, com o coração ainda acelerado, encerramos nossas histórias de hoje.
Quero agradecer novamente ao Lucas, Mariana, Tiago, Carla, Fernando, Beatriz e Rafael por nos confiarem suas experiências. Cada relato nos lembra que o mundo é muito mais misterioso do que imaginamos e que, às vezes, os ecos do outro lado conseguem chegar até nós. Se você também tem uma história e quer compartilhá-la, envie para o nosso e-mail que está na descrição. Quem sabe ela não aparece em um próximo vídeo. Muito obrigado por sua companhia nesta jornada pela escuridão. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum eco. Eu sou o seu anfitrião e espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá, durmam bem, se conseguirem.